Vamos ver. Começou a gravar, então. Foi ali. Vou iniciar aqui. Já colocou o título, né? Já. Iniciando ali. A gente não se olha, né? Eu gostava disso, né? Ao vivo. Oi, gente. Estamos aqui nos acostumando com a ideia das lives, de toda essa tecnologia. Vamos, inclusive, aqui olhar. Ó, apareceu, ó. Seu nome aqui, vamos ver. Agora deu para ter uma ideia, né? Tá. Aqui tem que ficar em silencioso. Ó, acessei aqui já. Já Tá. fiz a... Peraí, vamos ver. Pode ser isso. Aí tu tem que colocar Tá o nesse aqui, perfil. aham. Tô botando o meu aqui. Aí, perfeito. Eu vou baixar. Vai dar muita diferença. Aham, só para não dar interferência. Olha meu filho. Oi, Davi. A Carinha, a Dani. Uhum. Pergunta para o pessoal se tem alguma interferência. Pessoal, avisem se vocês estão nos escutando, por favor, se está tendo interferência. Mas é que não vai ficar bom. Duas câmeras iguais. Tá tendo aí. Vai ter que sair, botar de novo. Tá tendo interferência. Vou colocar um só. Eu acho que se um na minha frente, o outro pra ti. Ou nem precisa, tá? Porque vai aparecer aqui, ó. É. Entendeu? Ficou duas. Claro, porque é o convidado. Por isso que eu falei desde o início. Interferência, ó. Sim, Tá está dando tendo interferência? interferência. Tá, eu vou encerrar aqui o da Fernanda e a gente abre uma nova, porque eu acho que é a mesma live, por isso que ele tá... Tá. Então a gente fica só com a minha ali. Fica que só vai com responder, tu, isso. tá? Eu abro na da Fernanda outra aqui. Tá. Pessoal, avisem aí se agora melhorou, se agora tá sem interferência. Agora sim, vai aparecer. Agora tá melhor. Deixa só assim. Como é que tu botou Melhorou. R$10, né? Isso, mas Quer que eu faça uma live no teu? Não precisa? Quer que eu faça a live no teu, os teus tá. seguidores? Eu gostei sim. É que daí tu podia botar esse meu aqui, né? De repente. Eu posso. Agora deu. Ai, gente, obrigada pela paciência, tá? A gente tá só agilizando. Está se adaptando. Parece que tá com delay, ó. Ele vai ter, eu acho, um pouquinho. Tá, mas tá bom, tá funcionando. Vocês estão nos ouvindo bem também? O áudio tá bom? Aí aqui eu posso abrir igual, porque não vai pegar. Pessoal, como é que tá o áudio? Tá, a Paty respondeu aqui também. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Tem as duas lives e os dois Instagram agora. Sim. Bom, então, pessoal, essa é a Fernanda Rospide, advogada, está estreando o nosso projeto aqui, que vem a trazer um quentinho, um conforto para nós mulheres que estamos em um momento de adoecimento mental silencioso, com muitos papéis em uma exigência quase que inatingível. E o objetivo desse projeto é justamente poder mostrar que muitas vezes a gente se compara, a gente acredita que estamos fracassando, que somos insuficientes e que todas nós um dia passamos por isso. E que o que faz diferença é justamente entender que na história de cada uma de nós houveram imprevistos, como no caso da Fernanda, um imprevisto muito tenso, complexo, e que exigiu dela uma inteligência emocional muito grande para que ela pudesse virar o jogo e ser ainda melhor do que ela já era, aprender com isso. E isso vai acontecer com muitas de nós, em menor escala ou em maior escala. E o que faz a diferença disso tudo é como nós podemos contar com nós mesmos. E se nós ficamos nesse discurso interno, nessas desculpas internas, não acreditando na nossa capacidade, inclusive de pensar o quanto a gente é capaz ou não de sair de uma situação, faz toda a diferença. E por isso que eu convidei essas 7 mulheres, que eu admiro muito, e que têm histórias muito ricas para nos trazer, além de toda uma bagagem de conhecimento, que faz com que elas tenham sucesso na vida, para nos ajudar em vários aspectos, em várias áreas da nossa vida, para que a gente possa também, juntas, sermos ainda mais assertivas, de modo geral, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, na conciliação dos nossos papéis.
Então, vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou a Lisiana, tenho 43 anos, sou mãe de 2 filhos, o Davi de 11 anos, o Enzo de 4, vai fazer 5. Também perdi um bebê, ainda na gestação, e sou mãe de pet, namoro, moro em Gravataí, sou psicóloga há mais de 17 anos, tenho algumas pós-graduações, sou mestra em psicologia clínica, e uma das minhas pós-graduações foi justamente na área das neurociências, em especial da inteligência emocional. Isso fez muito sentido para mim, inclusive por perceber o quanto pequenos, né, detalhes, fichas que vão caindo na gente, vai fazendo com que a gente amplie o nosso pensar e possamos, então, possibilitar esse avanço cognitivo, esse avanço emocional, e que isso nos deixa muito mais leve e nos permite muito mais qualidade de vida. E, então, né, o objetivo de trazer a Fernanda aqui é para que vocês aprendam com ela, vocês percebam que todas nós temos problemas e podemos enfrentá-los, e usem e abusem do conhecimento dela. Ela vai falar bastante da área dela também nas perguntas que vocês enviaram. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Fê, para ela se apresentar e contar para vocês um pouquinho dela. E eu vou ficar acompanhando as perguntas, se vocês tiverem aí para ela, depois eu passo. Bom, primeiramente, obrigada, tá? Eu tenho muito a agradecer pela honra de estar participando desse projeto que, no meu ponto de vista, é bem inovador ao trazer pessoas reais, do convívio real da gente, né? Que podem vir a ser algum tipo de referência, como, por exemplo, em razão da inteligência emocional, que muitas vezes a gente até dentro de uma situação não acredita que tem aquela inteligência emocional, mas depois, olhando de fora, com o passar do tempo, a gente acaba percebendo o quão inteligente a gente foi para administrar determinada situação, né? Bom, eu me chamo Fernanda Rospídio, eu sou advogada previdenciária e de família. Eu atuo já há quase 18 anos, vou fazer 18 anos, vou alcançar a maioridade profissional da advocacia. Bom, pessoal, brincadeiras assim, à parte para dar uma descontraída, né? O meu escritório é aqui na cidade de Viamão, onde eu estou tendo aqui o prazer de receber vocês, a tua equipe, né? Te receber aqui no meu escritório para a gente ter esse bate-papo. Primeiramente, eu quero dizer que me causou assim uma surpresa, né, o convite, porque a gente teve um contato assim breve no período que eu fui casada e morei em Gravataí, inclusive foi no meu casamento. E com o passar do tempo a vida vai tomando rumos diferentes, mas a gente passou por um momento meio parecido ali na pandemia, pós-pandemia. Tu recém tinha tido, acho, teu filho, e eu estava grávida, né? E aí, quando a gente está grávida, a gente começa a seguir pessoa que tem filho pequeno, isso aqui, ele troca informações. Então, pessoal, como a Liz já deu esse breve relato para vocês, eu fiquei viúva aos 27 anos, né? Hoje eu estou aqui falando para vocês, inclusive eu tenho sorrisos dessa minha história, que foi muito feliz, né? Ela não teve um final feliz, mas foi o final feliz que a vida escolheu para mim. Então, eu, como qualquer mulher jovem, né? Eu me casei com 24 anos e a gente tem sonhos, né? Nós casamos com o amor da vida da gente, tem aquela história toda, tem o planejamento, tem os sonhos. E quando a gente vive dentro de uma situação que traz esse baque na vida da gente, num primeiro momento, assim, parece que o mundo vai cair, né? Parece, assim, a impressão que a gente tem é que o mundo vai cair. E a forma com que aconteceu, né? A maioria das pessoas devem saber que Sandy Gravataí era esposa do Luciano, né? A forma que aconteceu foi um assassinato, teve um processo muito longo, né?
onde as pessoas foram condenadas, inclusive. Então, assim, isso saiu na mídia também, isso foi uma coisa que mexeu muito, né? Porque as informações que eram trazidas não eram informações reais, né? Aí denegriram a imagem dele naquele momento, né? Disseram que ele estava, enfim, com ilícitos e tal. Não foi verdade aquilo, né? Foi bem ao contrário, tá? Então, assim, toda essa situação, né? Ela se agravava. Com o passar do tempo, era para as coisas melhorarem e as coisas iam se agravando, se tornando mais difíceis. Eu me mudei para Viamão, porque aqui é a minha cidade natal, minha família é daqui. Quando eu me casei, eu fui para lá. E aí eu vim para cá. Eu tinha o meu escritório em Gravataí, ele era um empresário, estava no auge do desenvolvimento empreendedor dele, entendeu? E eu me formei ali em 2006 e já comecei a atuar ali em Gravataí, tá? Sozinha. O que aconteceu? Esse desfecho todo, né? Não bastasse as questões criminais, investigatórias e tal, do processo criminal, tivemos uma situação muito complicada de inventário, que ainda não acabou. Quem pensa que acabou, não acabou. Tá? Ele faleceu em 2009 e eu ainda estou resolvendo problemas financeiros desse falecimento. Então, eu tinha duas opções, Liz. Ou eu virava uma coitada, né? Ou eu dava a volta por cima. Pessoal, eu fiquei com 786 mil de dívida. Esse é o meu número, tá? Esse é o meu número. Da sorte. Da sorte. Eu até considero da sorte, porque, vou te falar, eu me tornei realmente uma grande profissional, graças aos problemas que eu tive. Porque, na época, eu procurei um advogado, eu nunca vou me esquecer. Procurei um advogado porque eu estava apavorada diante de tanto processo de cobrança e coisa arada que eu estava tendo, empréstimo de banco, isso e aquilo. E aí todo mundo pergunta, por que eu fiquei com dívidas, né? Porque assim, gente, no direito, quem é sócio de uma empresa... É importante, tá? Quem é casada e ó, quem é sócio de uma empresa, independente do regime de bens, eu era sócia dele nas empresas. Então, eu fiquei viva para pagar. Eu estava ali, né? Ele tinha cotas e eu tinha as minhas cotas, né? Então, por mais que nós não tivéssemos filhos, as dívidas e a herança, se tivesse, não teve herança, tá? Ela seria dividida entre eu e os pais dele, porque não tivemos filhos. E aí, o que acontece? Nós concorremos naquela parte dele, mas a minha parte eu tinha integralidade para pagar, né? E aí, eu procurei um advogado, e o advogado, na época, me cobrou 60 mil reais para assumir os processos. Gente, eu não tinha dinheiro para pagar o IPVA do carro. Tá? Ele tinha bitrem de transporte de madeira e tal, eram 2 financiados. Gente, a parcela do financiamento do bitrem era 10 mil reais. Em 3 meses, 2 bitrem, tá? Não, foi uma bola de neve. E aí eu fui obrigada a estudar, né? Fui obrigada a estudar. E aí o que aconteceu, assim, né? Para não ser tão detalhista, mas o divisor de águas na minha vida, eu nunca vou me esquecer. Logo depois do falecimento dele, como foi toda essa situação assim grave, né, de assassinato e tal, eu fiquei com medo um tempo de ficar sozinha e fiquei 2 meses na casa da minha mãe, até a poeira baixar e tal, até porque eu morava em Gravataí. Então eu fiquei na casa dela. E aí, em determinado momento, eu escutei a minha mãe falar com outra pessoa no telefone e ela disse para essa pessoa: eu não sei o que vai acontecer com a Fernanda, coitada. Puxa. Falou assim, né? E eu ouvi isso e pensei comigo, né? Porque eu sou orgulhosa. Eu não sou uma coitada, né? Como outras pessoas poderiam ser uma coitada diante da situação, mas eu vou resolver. Aí, o que aconteceu, gente? Eu fiquei 4 anos sem sofrer, sem chorar, depois desse momento, ali de 2, 3 meses depois do falecimento dele, né?
Eu não chorava, eu não sabia o que era o luto, eu não vivia o luto, porque eu tinha muitos problemas para resolver. Então, por um lado, me ajudou a superar, entre aspas. Por quê? Porque depois de 4 anos, eu tive o meu luto. Quando tu conseguiu resolver a parte mais grossa. Foi exatamente isso. E daí, o que que aconteceu? Eu já tinha resolvido mais de 50%, né, das questões. E 4 anos depois, eu tive o julgamento da maior dívida dentro delas, em Brasília, tá? Que era a desconstituição de um débito que o Bradesco tinha feito na época. E aí, tinha um contrato e eu consegui anular o contrato, né? Graças a Deus. Esse aí era 386 mil. Então, esse aí salvou a minha pele, né? Só que foram 4 anos de processo. 4 anos de processo. E quando saiu esse resultado, eu me vi numa situação, morando sozinha, estava sozinha, né? Não vivia assim socialmente e tal. E aí eu estava tendo os resultados já de conseguir me reerguer, já tinha conseguido comprar minha casa, né? Já tinha trocado de carro que não pagava IPVA. Então a minha vida financeira, ela estava sendo retomada. Mas ao mesmo tempo, eu me questionei naquele determinado momento para quem eu estava fazendo tudo aquilo. Teu propósito, né? Exatamente. E aí, eu posso dizer que eu tive, assim, que eu entrei num processo depressivo, esses 4 anos depois. E aí, eu fiz o quê? Eu procurei ajuda. Eu fiz terapia, fiz 2 anos de terapia, e eu me preparei para o grande sonho da minha vida, que era a maternidade, né? Aí, quando eu consegui me resolver internamente, eu conheci o meu marido, Luiz. Na verdade, nós já nos conhecíamos, nós nos reencontramos, né? Então, eu acho, assim, que Deus tem um propósito, não é clichê isso, né? Mas ele tem um propósito nas nossas vidas, né? Não foi à toa que eu passei por essa situação, porque essa situação, ela não ia me definir, né? Ela não tem a capacidade de trazer uma mancha na minha vida e definir quem é a Fernanda, né? Ela tem a capacidade de transformar a Fernanda. E foi esse processo evolutivo que eu tenho muito orgulho, né? E hoje eu sou grata pela minha história, pela minha vivência com o Luciano, por aquele amor que eu vivi, né? Porque a vida, ela traz surpresas pra gente, né? Não, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, no outro dia e tal, mas a preparação, o processo que eu tive, que eu me preparei para viver esse momento, no meu entender, por mais difícil que possa ter sido, foi lindo. Claro que sim. Né? Claro que sim. E depois, com o tempo, né, eu realizei novamente, eu casei de novo, tive mais uma festa linda, então não são todas as mulheres que têm, né, eu tive. Então, tem que ter coisas boas também, né? Eu tive uma festa maravilhosa, né, eu realizei o grande sonho da minha vida, eu não consigo ter filhos naturalmente, e o meu marido, que já tinha 2 filhos, na época de 18 e 22, nossa, já ele encarou o meu sonho comigo. Legal. Né? Então, assim, todo relacionamento tem suas dificuldades, né, Lizzy? Claro. Mas eu acredito que essa seja, assim, uma das maiores provas de amor, quando o teu companheiro ou a tua companheira compra o teu sonho contigo, sendo que ele já tinha o sonho dele, né, realizado. É verdade. Então, assim, eu sou grata mais uma vez por isso, né? Vivo hoje um relacionamento extremamente saudável, um relacionamento de realmente, assim, parceria. O meu marido é super empreendedor, tem vários tipos de negócios, me incentiva no meu negócio, sabe? Dá uma visão de gestão, porque ele é empresário mesmo, né? Contribui no teu negócio. Exatamente, assim, com gestão, né, que eu quero dizer. Sim. Porque o advogado se forma, mas a gente tá ali para atender, a gente não aprende a ser empresário, né? CEO não dá, a gente é profissional autônomo, né? Exatamente. Ter uma empresa é outra história. E aí é isso, né? Esse é um breve relato
que eu acredito que eu posso dizer, sinceramente, que é uma história de superação, né? Que eu não me apeguei a esse sofrimento do passado e consegui ser plenamente feliz agora na minha nova família constituída. Me segurei, né, gente, porque é uma história muito emocionante, assim, da Fernanda e acho que ela foi muito verdadeira nas coisas que ela trouxe, até porque uma parte dela eu acompanhei. E quando a gente ouve, assim, né, o relato na área psi, por exemplo, a gente consegue perceber os momentos em que a Fernanda lançou mão da inteligência emocional e o quanto, a todo momento, isso é uma escolha, né? Então, é óbvio que cada um reage de um jeito, cada um tem as suas vivências anteriores, né? Possivelmente a Fernanda, até porque ela teve para onde voltar, tanto que ela disse, né? Não me sentia segura de estar sozinha. Então, ela voltou para onde? Ela voltou para um ambiente de segurança, de referência dela. Então, isso possivelmente fez uma diferença muito grande na vida da Fernanda, no sentido também de ter força para reagir. Porque em muitos momentos da vida dela, o ambiente da infância dela mostrou, né, os pais foram modelos para ela de que as adversidades vêm e que é possível superá-las. E quando ela ouviu, então, a mãe, né, falar isso, foi talvez um insight, um gatilho de, opa, né, não é só por ser orgulhosa, é por se dar conta, talvez, que não quer ter esse papel de coitadinha, que não precisa ter esse papel de coitadinha. Porque muitas vezes a gente se coloca porque ele é mais confortável, ele é mais fácil, ele é um caminho mais fácil. Ai, mas a fulana é magra porque ela tem tempo para malhar. Não, mas se tu quer ser magra, se tu quer ter um corpo melhor, não fica te vitimizando porque tu não tem tempo. Vai lá e faz. A Fernanda poderia ter dito, ai, foi, né, a culpa, sei lá de quem, meu Deus, eu não tive nada a ver com isso, essa empresa só foi sócia por uma questão ali, né, enfim, burocrática, né, e tal, e de fato foi uma situação muito, muito complexa, né, como tu disse, não só econômica, né, eu arriscaria dizer, por mais que o financeiro seja muito importante na nossa vida, isso foi o menos pior, porque para enfrentar tudo isso, inclusive o financeiro, precisa ter muita força emocional. Então, o que a Fernanda trouxe, né? Ela trouxe que ela foi, neste processo, buscando se conhecer. Em muitos momentos, se redescobrir, porque ela teve que ver nela, e ela trouxe muito bem, né, claramente, que o momento em que ela caiu foi justamente quando o propósito que era zelar pela imagem dela, pelo futuro dela, quitando, né, o que tinha ficado, acabou o propósito, aparentemente. Então, ela pôde entrar em depressão, né, e de fato entrou no processo depressivo. Porque a motivação é um dos pilares da inteligência emocional. Se vocês me perguntarem, quando eu estou mal, o que faz eu levantar e vou quebrada mesmo, vou lenhada mesmo, né? Quantas vezes, imagina a tua viagem daqui até Brasília para ver se essa dívida seria ou não, né? Às vezes a gente até passa por um processo de entorpecimento, assim, a gente não quer pensar, a gente não quer lembrar, porque é muito difícil. Então, quando a gente se propõe a ter esse propósito, essa motivação, as coisas ficam menos difíceis. E a maternidade hoje, né, possivelmente é um dos seus grandes propósitos, faz com que a gente queira crescer e queira ser melhor. Inclusive, esse projeto aqui, né, eu brinco às vezes, quando as gurias me perguntam sobre o que fez eu né, criar e vir até aqui via mão, falar com a Fernanda, e fazer tudo isso, e falar com as outras, e trazer o Vini aqui, videomaker, né, o Léo comigo, um monte de, né, acaba fazendo as pessoas que estão me apoiando, porque eu brinco assim, eu vou ter 2 noras. A gente precisa de mulheres saudáveis. A gente precisa mostrar que mesmo com toda a dificuldade que a Fernanda não é melhor que tu que está assistindo, que eu. O que fez a Fernanda enfrentar isso foi ela perceber a força interna que tinha dentro dela e fazer escolhas o tempo inteiro. Ela tinha escolhas o tempo inteiro. Ela podia ter ficado com o nome sujo, né? Podia. Entende? Só que talvez hoje ela não tivesse sucesso. E quando eu me refiro a sucesso, não é sucesso financeiro para ela conseguir pagar o IPVA. E não deixa de ser um sucesso, né? Mas é principalmente por se sentir em paz.
por saber que pode contar com ela mesma. Que tudo que aconteça na vida dela daqui para frente, ela sabe que ela vai dar conta. Por mais difícil que seja, porque como ela disse, a vida está o tempo inteiro nos surpreendendo. Positivamente ou negativamente. E se a gente não está preparado para isso, a gente entra nesse limbo do por que comigo? Por que eu? Por que com a outra é mais fácil? A vida da outra é bem melhor? Não, gente, não é. Aí vocês veem a Fernanda toda maravilhosa, bem-sucedida, advogada, com filho, um marido parceiro. A gente fica achando que a nossa vida é ruim. Mas a Fernanda fez uma escolha até chegar lá. A Fernanda buscou um processo de autoconhecimento, e ela disse muito bem claro, para se preparar na maternidade. Porque se ela tivesse ainda no estado depressivo, ela não seria. E talvez não teria encontrado um marido tão saudável e não se manteriam numa relação. Porque daí não se sustenta. Então, um outro pilar, assim, né, fiz uma colinha aqui, para a gente não detalhar. Um outro pilar da inteligência emocional, que a Fernanda também mencionou aqui, né, é essa questão de controlar as emoções dela. Tanto que ela disse, olha, eu posterguei a minha depressão, eu posterguei o meu luto, porque eu não tinha energia psíquica para dar conta de tudo. E a gente tem que escolher as batalhas da vida. O que eu vou escolher agora para enfrentar? Porque se a gente quer fazer tudo, a gente não consegue. Então, né, se a vida está um caos, a gente tem que organizar. Por onde eu vou começar? Qual dessas batalhas eu vou enfrentar? Essa aqui eu não vou conseguir dar conta agora. E tá tudo bem. Agora, se vocês ficarem se culpando porque essa área da vida vocês não estão dando conta para poder dar conta dessas outras, vocês também vão adoecendo silenciosamente. Então, isso que a Fernanda trouxe é um grande ponto da inteligência emocional, é poder controlar os seus impulsos e escolher as batalhas. Acho que eu já falei demais, né, Vini? Controla aí o tempo para nós. Bom, gente, queria dar essa contribuição, né, para vocês entenderem um pouco, porque às vezes a gente ouve uma história e não entende muito bem o quanto ela pode ser reforçadora, inspiradora, o quanto a gente pode aprender com a história. Então, eu trouxe esses conceitos de inteligência emocional para ir fazendo sentido para vocês irem percebendo o quanto isso fala muito e é muito endereçado a vocês e a vida de vocês, ao dia a dia de vocês. Fê, quer falar mais alguma coisa com relação a isso? Já quer entrar na parte profissional para respondermos as perguntas? Eu acho que a gente pode ir entrando, né? Temos pouco tempo. Vamos lá, então. O que as gurias mandaram aí de perguntas? Aqui eu acho que, estão falando que faz muito sentido, batendo palminha. São muito queridas, né? Sim. Mulheres com sororidade. Bom, gurias, então, assim, eu falei para vocês sobre o link. Quem ainda não mandou perguntas, entra lá no link e manda. Para a Fê, provavelmente não vai dar mais tempo, mas para as outras. E eu separei das perguntas que vocês mandaram no formulário 8, que eu achei bacana, né? Assim, para a gente aproveitar bem o conteúdo da Fê. E vou fazendo aqui e vou passar a palavra para ela. Caso tenha alguma coisa assim importante, vocês colocam aqui, a gente está vendo, a gente vai dando conta, tá? Bora, Fê, quer tomar uma aguinha? Tô tomando já, que tem até abastecido. Eu abasteço. Então, a primeira pergunta foi a seguinte, e é bem interessante. Como autônoma, inclusive, essa pergunta me como é que se diz? Representa como a gente pode organizar a vida e se aposentar de uma forma digna. Muito importante essa pergunta. Bom, mulherada, dignamente pelo INSS é um pouco complicado, né? A gente teve a reforma da Previdência em 2019, né? O cálculo, ele não nos favoreceu, tá? Quem teve o direito adquirido, conseguiu pegar as regras de transição, ok. Quem não conseguiu é a média de 100% das contribuições. Antes, nós tínhamos o quê? A exclusão das 20 menores contribuição, 20%, tá? Então, assim, ó, a pessoa autônoma, né, como qualquer outra, ela precisa ter as contribuições, né? E assim, eu digo, né, para o pessoal que vem aqui no escritório fazer o planejamento previdenciário. Quando que a gente deve começar a pensar no planejamento? A gente, no mínimo, nos 30 anos, tá? Por quê? Porque a vida contributiva de todo o período, né, ela vai refletir na tua aposentadoria. Mas eu sempre aconselho que quem
pode, né? Quem tem capacidade financeira para se organizar e fazer ou um planejamento privado ou então investimento, né? Por quê? Porque a aposentadoria pelo INSS, ela não vai te trazer o que a melhor idade precisa. Sim, as necessidades, né? Então, a orientação é essa, né? A gente tem que se organizar. Eu recentemente andei lendo o livro Segredos da Mente Milionária. Eu comprei, não consegui ler ainda, é bom? Maravilhoso. Ó, galera, dica de livro aí, ó. Dica, e o seguinte, gente, esse livro também, eu já tinha lido ele um tempo atrás e eu reli ele, estou lendo, na verdade, ele novamente. Tem a ver também com o progresso na vida, trazendo um pouco para esse viés. Merece, né? Mais ou menos, também. Por quê? Porque é tudo modelagem, né? Tudo questão de modelagem. Esse livro, ele se embasou nos milionários e viu quais eram os hábitos que esses milionários tinham, tá? O que predomina ali? E aí, esse livro, né, ele diz que enriquece quem enriquece a mente. Né? Enriquece a mente. Então, a gente tem que cuidar do interior para atrair o exterior. Então, essa aí é a dica. Ótimo. Arrasou. Bora, então, para outra pergunta. Qual o melhor cenário, do ponto de vista jurídico, para a guarda dos filhos pós-divórcio? Bom, sem dúvida, Lise, é o padrão da guarda compartilhada, tá? Por quê? O direito de convivência da criança é da criança. E ele tem o direito de conviver com o pai e com a mãe. A formação da personalidade dele vai depender do convívio de pai e mãe, né? São as referências dele, tá? Nós temos estudos, tu pode trazer teu embasamento, recentes do Conselho Nacional de Justiça, que diz o quê? Que mesmo a criança com idade tenra, precoce, assim, 2, 3 anos, ela tem o direito de ter o pernoite com pai e mãe, da mesma forma. É claro que existem cenários diferentes em cada família, o contexto, né? Se hoje em dia trazem muito nas questões familiares a questão da alienação parental, a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Triste. Porque isso é muito triste. E depois, nocivo, né, para a saúde mental da criança. E depois que a gente é mãe, eu advogo de outra forma depois que eu sou mãe. A gente fica muito mais empática, né, com a necessidade da criança. Exatamente. Porque o pai ou a mãe que chega aqui, eles querem se matar, né? Eles querem... o problema... a inteligência emocional, né? De novo, a inteligência emocional. E a condução do meu trabalho não é o litígio, nunca vai ser o litígio, porque todo mundo perde na briga, sofre muito isso, né? Para mim, é melhor o litígio. Sim, financeiramente, não é muito mais. Não tem nem comparação, é 3 a 4 vezes mais que eu ganho. Mas eu não vou deixar o meu cliente feliz. E o que faz ele voltar para o escritório é o sentimento que eu gero nele, né? A satisfação em resolver o problema dele. Muitas vezes, a guarda, né, ela é determinada para um ou para o outro genitor, tá, pessoal? Raramente, né? Hoje em dia, a fixação da guarda compartilhada é 90%, tá? Em alguns casos, ela é fixada em favor, ou então é compartilhada, mas com residência fixa e tal. O que eu posso passar para vocês, assim, em termos de experiência de vida de processos aqui de clientes? Que ninguém ganha em um litígio pela disputa dos filhos. Então, esse é um pensamento, assim, que eu acho que toda pessoa que está pensando ou está se separando, ela deve pensar que ela se separou do companheiro, do seu cônjuge, né? A separação não é do filho com os pais. Perfeito. Faço das tuas palavras as minhas, assim, e que bom que quentinho no coração de saber, né, que as áreas estão começando a ficarem mais entrelaçadas e que finalmente tem se olhado para a saúde mental,
isso que a Fernanda está trazendo, né, eu arrisco dizer que, felizmente, tem mais colegas, mas, infelizmente, não é a maioria. Infelizmente, não é a maioria. Porque as pessoas acabam pensando mais em si mesmas do que no coletivo, né? Do que de modo geral, como a Fernanda disse, ela não vai ganhar, né, tanto quanto poderia se fosse um litígio, mas ela vai ganhar porque o cliente vai ser dela para sempre, para vários outros processos ele vai indicar, né? Ele vai saber que a Fernanda as coisas que ela falou fez sentido. Ela faz um papel, inclusive, de psicóloga na vida dessa família. Com certeza. Né? E o mais incrível, o mais nobre disso é que ela serve, né, de um pilar, de uma mente pensante em um momento onde esses pares, esses adultos, não estão tendo inteligência emocional suficiente para perceber o malefício que estão fazendo não só a si mesmos, como principalmente para os seus filhos. Porque os filhos, eles precisam ter dentro de si mesmo os pais constituídos como heróis, principalmente na primeira infância. Se isso se desconstrói, a gente vai ter um trabalho imenso ao longo da vida, em especial na adolescência. Porque eles não vão ter referências, eles vão ter referências desconstruídas pelas pessoas que eles mais amam. Ou o pai desconstruindo a mãe, ou a mãe desconstruindo o pai. Que é muito triste. É horrível. E eu, por experiência própria, né, eu tenho 2 filhos, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, independente da atitude do outro, nós temos controle sobre a nossa atitude. Nós não temos controle sobre a atitude do outro, mas nós podemos fazer escolhas o tempo inteiro. E é muito importante que a nossa escolha seja em prol dos nossos filhos. Não precisa nos prejudicar. A gente pode falar mal do ex, da ex, qualquer coisa, tá tudo bem falar mal, mas não para os filhos. Vai para terapia, vai para o bar. Mesmo assim, cuida, né? Tem um limite, porque afinal de contas a gente não pode denegrir também o outro, né? Perante a sociedade no qual o nosso filho vai crescer. Então, gente, inteligência emocional, autoconhecimento, controle do nosso comportamento, né? Não agir com tanta impulsividade no calor das nossas emoções é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E buscar também profissionais que tenham esse alinhamento é muito importante. Ah, mas aqui é um pouco mais caro, aqui é um pouco mais barato. Tá, mas, né? Isso é o preço, mas e o valor agregado desse serviço? Isso que a Fernanda está trazendo é muito importante. Nós temos que buscar profissionais que estejam alinhados com aquilo que a gente busca, com aquilo que é importante para nós. Fazer um parênteses. A briga, né? Eu sempre falo isso aqui no escritório, que tu ficar vinculado num processo durante muito tempo, isso faz com que tu não consiga atingir a tua felicidade ou ir em busca da realização dos teus sonhos, porque tu fica focando tanto naquele problema que tu não vive as oportunidades que podem estar surgindo. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo bastante aqui para os clientes no escritório, bastante. Inclusive, eu falo muitas vezes, como a gente fala esse tipo de coisa, né? Eu falo muitas vezes que eu indico até, olha, eu acho que esse não é mesmo um problema jurídico. Eu acho que esse é o problema de ir para outro profissional. Por quê? Porque, por incrível que pareça, não, eu posso te dizer, de cada 10 clientes da área de família, 7, 8 vêm para briga. Mas isso é um retrato de tudo, né? De todos os nossos relacionamentos, de modo geral, né? E isso que tu disse é muito importante, né, Fernanda? O dispêndio de energia, aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Qual briga que eu quero comprar? O que eu vou ganhar, né, num processo litigioso, num processo estressante, que atinge não só a mim, como também os meus filhos. Então, se a gente pode buscar um profissional que trabalhe isso, que resolva isso da forma mais amigável e respeitosa possível, é só um ganha infinito e eterno, porque aí vocês aprendem a se relacionar de uma forma respeitosa, porque quem tem filhos, se for um relacionamento saudável, vai precisar ter contato por muito tempo, né? Uma advogada que trouxe uma colocação que eu acho legal a gente ler. Seria ótimo se todos os advogados trabalhassem para as pessoas e não para os processos. Ai, minha irmã, gente, olha que maravilhoso. O advogado de confiança faz esse papel. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá, gente, vamos então para a próxima pergunta, que a gente está com tempo. Essa aqui a gente volta agora um pouquinho, até poderíamos ter colocado primeiro. Falha minha, né, para a tua vida pessoal, mas que eu acho que tu falou um pouquinho, não sei se tu quer
enfim, aprofundar um pouco mais, né? Que foi como a Fernanda enfrentou o luto. Bom, eu acho que eu já falei a grande parte, assim, mas eu enfrentei com coragem, posso dizer, com coragem e determinação para resolver as questões, né? Não digo assim os problemas jurídicos e tal, as questões e resolvendo, assim. Eu tinha um problema, eu ia resolvendo. Aí eu tinha outro, eu ia resolvendo. Porque se a gente foca no todo, a gente não consegue ir resolvendo nada, né? Um passinho de cada vez. Exatamente. Então eu resolvi a maior parte, depois eu procurei ajuda, né? E depois, uma coisa que eu não falei, eu procurei me encontrar com a minha fé. Porque para mim fez muito sentido, né? Eu me encontrar com Deus. Hoje eu vivo isso na minha vida, eu passo isso para minha filha também, porque exatamente naquele momento que eu falei ali sobre o propósito, né? Não é à toa que as pessoas e as vidas se cruzam, eu acredito nisso. Realmente as coisas não acontecem por acaso. Não é por acaso que a gente está aqui hoje, né? Então, eu tive essas fases, né? E eu tive, assim, a visão que quando eu fui resolvendo isso, daí depois eu fui para terapia, depois eu fui para minha questão espiritual, todas as coisas se alinharam na minha vida e começaram a acontecer. Escolhas assertivas, né? Como a gente falou, de tantas escolhas, ir resolvendo as coisas aos poucos e ir buscando a evolução, né? Com tudo que aconteceu, tu escolher e ir aprendendo com aquilo e crescendo de novo, não se escondendo atrás do problema, né? Tu disse assim, fui resolvendo. Tinha que resolver, eu ia lá e resolvi. Eu escuto, assim, às vezes, né, que nem... sei lá, um grupo da escola de mães, um problema que meu filho, que a gente estava conversando ali antes. Eu tenho coisa assim que eu nem participo mais, né? Tem coisa assim que eu bloqueio, silencio, não participo. Esses dias eu fui até um pouco rude, né? Digamos assim, numa colocação na escola, porque a escola mudou a professora, tá? A escola mudou a professora e não avisou os pais. E daí alguns alunos choraram. E as mães começaram a dizer, porque a minha filha ficou uma semana chorando, não sei o que, não sei o que. Eu acho, né, que isso aí, a mudança, é a melhor coisa. Porque acontece uma história na vida adulta ou de adolescente, a criança não vai saber lidar com o problema. Então, eu me posicionei dessa forma, né? E aí eu fui mal vista naquele momento. Então, o que eu acho que sim, gente, esse teu projeto das mulheres reais, né? Essa forma de enxergar as coisas e os problemas, não fazer um problemão para tudo, eu acho que essa é a forma assim mais fácil da gente resolvendo as coisas. Sim. É que o que tu tá trazendo, né, Fernanda? Que quando a gente chega, tu disse, eu alinhei a minha vida, né? Eu busquei o que eu precisava, eu alimentei a minha alma, eu alimentei o meu intelecto, né, as minhas emoções, eu me conheço. Quando a gente consegue entrar nesse processo de evolução, problemas pequenos ficam tão fáceis de resolver que quando a gente vê uma pessoa com tanta dificuldade de olhar para aquilo com clareza e com atitude para resolver aquilo, né? Sem ficar criando problema em cima de um problema, que é o que a maioria das vezes acontece, a gente passa por hostil, por rude, né? E porque na realidade, assim, o que a Fernanda trouxe nesse caso de mudança de professor? Acho que a gente poderia ficar, né, discutindo isso e não é o foco, mas rapidamente teve uma falha da escola, claro que sim, os pais têm que ser avisados, a professora é uma figura de extrema confiança, é uma figura né, de constância, inclusive, que precisa ter, principalmente porque a tua filha está com quantos? 3, mas estava com 2, né? Então, assim, é uma criança pequena, então tem, de fato, uma situação aí que precisava ser olhada com mais atenção, mas tá feita a situação, né? Então, o que tu quis dizer foi o que aconteceu na tua vida. Teu marido... eu vou te interromper. Tudo é a forma, né? A minha filha não chorou um minuto, chegou contente que trocou de professora. Mas é como as coisas são encaradas, né? O ambiente em que ela não teve nada, eu nem sabia, eu fiquei sabendo só depois e ela me contou feliz. Pois é o ambiente, mas claro que talvez
Não necessariamente, poderia ser que ela tivesse um apego muito grande a outra professora e que ela, né, de fato, mesmo conseguindo resolver aquela situação dentro dela, ela fosse terminar para ti, ai mãe, tô com saudade da professora tal. Estaria tudo bem, até se ela tivesse chorado, é esperado. Se ela não chorou, que bom, porque ela já é forte, tão pequenininha, né? Lida bem com mudanças, ela tem uma abertura para o novo. Mas, de modo geral, o que a gente está querendo dizer aqui é que quando a gente aprende a enfrentar uma situação forte e que exigiu tudo de ti, pequenas situações a gente confia tanto na nossa capacidade que é muito mais rápido de resolver. Porque eu sei que eu posso contar com isso, né? Então, para a Fernanda ter trocado o professor, a filha dela vai se chatear, tá bom, ela vai acolher a filha dela, vai conversar com a filha dela se precisar, se fosse algo mais grave, ir até a escola, conversar com a escola, pedir para a escola, né, ter uma comunicação mais ágil. Pronto. Né? Às vezes a gente fica gastando uma energia tão desnecessária em coisas tão pequenas que poderiam ser resolvidas mais tranquilamente e que a gente não passaria também essa ansiedade para os filhos, né? Porque daqui a um pouco, o ambiente em que, nem a Fernanda falou antes, eu escutei a minha mãe falar, coitada da Fernanda, como é que vai ser a vida dela daqui para frente? Isso fez ela ter um gatilho, felizmente positivo. Mas daqui a um pouco as crianças ali de 2 aninhos estão vendo os pais bravos com a escola. Como que a escola, você quer? Potencializa o sofrimento. Então, a gente não pode ignorar o sofrimento, não é sobre isso. A gente deve falar sobre ele, deve incentivar as crianças a falarem, compreender as emoções, nomear as emoções. Isso é essencial. Mas a gente não precisa fazer disso um problema, porque isso não é um problema. Isso é a vida real. A vida é cheia dessas questões o tempo inteiro. Se a gente olha para elas como problema, a gente pensa que a vida do outro realmente é muito melhor. Né? Então, assim, o que a Fernanda dá conta de... Às vezes as pessoas perguntam, por que tu dá conta de tantas coisas? Né? Porque a gente, talvez, olha, né, para algumas batalhas e não fica perdendo tanto tempo. Né? A gente passa para a próxima. Né? A nossa energia fica nas coisas que realmente vão fazer a gente evoluir, não involuir. Bom, vamos lá. Só para finalizar... falar aqui um pouquinho também que tinha vindo outros comentários aqui, a gente não tem bola, Fernanda. Falaram que a live tinha sido muito necessária, que adoraram. Deixa eu só ver aqui. A gente também prestigiar quem está aqui, né? Claro. Cadê? A Cá, Perri falou que a live tinha sido muito necessária. Será que sai daqui? Não, perfeito, fez muito sentido. Parabéns, gurias, a Adri, adorei esse momento. A Mi, muito obrigada, emocionante, inspiradora. Acho que perfeito, acho que foi isso, assim, demais. Só para a gente prestigiar aqui o pessoal que tá. Que live maravilhosa, obrigada, Rosane. Bom, vamos então para mais uma pergunta. Você sente que a mulher advogada segue sofrendo com o machismo nato da profissão? Na minha opinião, não. Eu não vivo isso, né? Eu não vivo isso. Eu nunca me senti menos em termos nem de potencial, nem de condição e nem assim, social em relação ao detrimento dos homens. Eu nunca senti isso, né? Acho que pode acontecer, né, em alguns casos, mas eu acho que está muito mais dentro da... A gente vai naquela situação de novo, de como a pessoa se vê ou se coloca dentro daquela situação, né, para, de repente, dar uma justificativa para si por que não está tendo bons resultados. Acho que isso seria em qualquer profissão também, né? Mas eu não visualizo isso. Até, aliás, eu acho que as mulheres estão bem à frente aí dos homens. Bom, né? Porque eu acho que como tudo na vida, né? De novo, é só a gente olhar para o outro lado. Assim, bom, isso deve existir na profissão, porque existe em todos os lugares o machismo, né? Mas o que tu está dizendo é que talvez o teu olhar não pare ali. Não foco nisso. Simplesmente passa e deu e foca naquilo que tem que ser feito no teu progresso, independente do gênero, nos teus resultados, né? Porque não é o gênero que define a competência e os resultados, né? Vamos passar essa aqui para a próxima, para dar tempo? Tá.
Você acha no direito da saúde que vale mais a pena ter plano de saúde ou não? Ah, com certeza vale, né, gente? Com certeza vale ter plano de saúde. Assim, essa pergunta deve ter vindo porque eu advogo na área da saúde e a gente entra com muitas ações, pedidos de liminares, tanto contra o plano, tanto contra o SUS, né? Ok, entramos contra o SUS, mas o cumprimento da obrigação, ela se dá de imediato pelo plano de saúde. Às vezes a gente ganha liminar, mas não quer dizer que ela vai ser cumprida rapidamente, né? Sim. Tudo depende da disponibilidade, do agendamento, da Secretaria da Saúde. Então, assim, nem se compara ter plano de saúde e não ter, né? Sim. Ótimo. Essa aqui, eu não sei como é que tá no tempo. Acabou? Tá. Vamos pular essa aqui, depois se der tempo tu fala. Vamos para essa aqui. Qual o melhor regime de bens para casais? Depois a gente fala dessa. Bom, pessoal, isso é bem complicado, assim, de dizer qual o melhor, né? Mas essa pergunta, ela vem seguidamente também aqui no escritório. Tudo depende da situação de vida financeira de ambas as partes, né? Tanto do cônjuge quanto do companheiro e da companheira. Nós temos, atualmente, 3 regimes de bens, né? Nós temos a comunhão parcial, a separação total de bens, temos também a separação obrigatória, que é acima de 70 anos, tá? E temos o quarto, o regime da separação e comunhão parcial e final dos aquestos, tá? Divisão dos aquestos lá no final do divórcio. O que significa isso? Vou perguntar agora. Tá. Não sei. O que significa esse regime de bens, tá? Por exemplo, temos patrimônios antes do casamento, né? O João e a Maria têm um patrimônio, a Maria tem o patrimônio dela, tá? Se a Maria, depois do casamento, regime da comunhão parcial, mas a Maria, depois do casamento, vendeu um apartamento, digamos, de 100 mil reais e comprou outro. Teoricamente, pelo regime da comunhão parcial, aquela outra compra, né, ela ia ser dividida por 2, porque o regime da comunhão parcial. Porém, se ela botou 100 mil e era 200, 100 mil é dela, vai ser a comunhão parcial dos outros 100 mil. Então, a divisão final dos aquestos é o que acresceu ao patrimônio que ela já tinha dividido por 2, né? O contexto de cada casal deve ser avaliado, né? Por exemplo, eu estou fazendo um pacto antinupcial aqui de um casal que a nubente, ela tem uns 20 milhões de patrimônio, tá? Porém, esse patrimônio, o pai dela coloca no nome dela e já está dividindo o patrimônio em vida, que é o planejamento sucessório, isso é um bom assunto também para falar, em vida, para não ter depois toda a questão do ITCD lá no final, tá? No inventário. Então, o que acontece? Se for o regime da separação, que eles casarem, eles iam casar por esse regime, né? Só que o que acontece, gente? Quando a gente casa pelo regime da separação, não se comunicam os bens para fins de divórcio, separação em vida. Porém, eles se comunicam para a herança. Ele vai ser herdeiro dos 20 milhões. Então, a gente tem que ver o que a gente quer, né? A gente quer que se comunique para fins de herança, a gente não quer, a gente só quer que a pessoa tenha a benção. O melhor regime é o que melhor se enquadra no histórico financeiro do casal, né? Patrimonial. E a gente tem que ver os objetivos. Por isso, né, que não é tão simples escolher o regime de bem. E só assim, rapidinho, né? É engraçado porque a pessoa já está perguntando como que ela vai fazer para se separar quando ela está entrando no relacionamento. Mas está certo. Tá, tudo bem? Não, do ponto de vista não, mas olha tá só. certo. Mas a gente não tem que pensar também num testamento, numa coisa, a coisa vai ser até a morte, né? A gente tem, porque depois o problema, para comprar o problema depois, é muito pior do que tu prever ele antes. Com certeza, mas o que eu acho muito pior, Fê? Eu acho muito pior imaginar que uma pessoa que eu estou me relacionando e que sabe que esses 20 milhões eram herança do meu pai, se eu me separar, ela dizer que quer direito sobre isso.
Eu sei que é um romantismo da minha parte, tá? Eu não quero perder esse romantismo de acreditar que o ser humano possa ainda ser melhor. Mas isso, para mim, é uma coisa triste, entende? Não, claro que acontece, é óbvio que acontece, eu sei muito bem, né? Mas eu digo assim, o objetivo, inclusive, de lives como essa, é que as pessoas tivessem mais verdade com relação ao que elas produzem na vida. Esse valor aqui não é meu, esse valor aqui é da família, entende? Então, as coisas seriam muito mais fáceis para ti, para todos. Então, claro, como existem pessoas que não sabem serem honestas e serem capazes de fazer a sua própria vida, a sua própria caminhada, precisa existir, sim, né? Coisas como esses acordos, enfim, já pensar com antecedência. Isso, com certeza, diminui muitos os problemas quando a gente vive determinadas situações. Gurias aqui dizendo que concordam, que também pensam sim, me sinto ingênua sempre, mas acredito nas pessoas ainda. Estamos juntos, mas a gente não pode ser boba, né? A gente tem que ser romântica, mas a gente tem que ser realista, acordar para a vida. Mas é triste mesmo, é complicado, né? Mas precisa, né? E é um fato e a gente tem que encarar. Eu penso também igual a Lisa, as pessoas têm que serem verdadeiras, mas estamos aí aqui para isso, né? O nosso tempo, a nossa energia, para trazer essa sementinha, para pensarem sobre isso. E para finalizar, tu quer... Acabou o tempo? Acho que essa aqui a gente já falou também, né? Um pouquinho, né? Sobre a tua filha. O que eu desejo para minha filha? Eu desejo sabedoria, né? E confiança. Confiança nela mesma. Porque diante de qualquer adversidade, a gente precisa ter o discernimento para pensar sobre aquela situação e tentar não viver somente dentro dela, ter uma outra visão para fora, expandir a visão, né? Então, assim, eu desejo, eu tento fazer a minha parte nesse sentido, né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer plenamente, porque a gente faz o melhor que pode. Mas esses dias eu estava falando até, eu estou me sentindo bem satisfeita da forma que eu tenho conduzido a criação da Antonella, né? Inclusive eu recebo bastante elogio da escola, do comportamento dela e das atitudes que ela vem tendo, né, no desenvolvimento. Mas o que eu desejo é que ela tenha confiança nela mesma e que ela consiga ter uma personalidade de uma pessoa segura. Porque uma pessoa segura, ela tem capacidade para tomar decisões. Perfeito. É isso que eu desejo. Né? Uma pessoa segura é uma pessoa com inteligência emocional, uma pessoa que se conhece, uma pessoa que é empática, né? Uma pessoa que busca a sua motivação interna para escolher os seus caminhos, né? Fazer as suas escolhas. Sim. De acordo com o que quer, não o que espera. Bom, antes do sorteio... Temos sorteio agora. Inclusive do teu trabalho, sim, né? Que tu vai ser mais generosa ainda. Além de todo esse conhecimento, ela ainda vai dar uma consultoria. Ela vai explicar aqui isso. Antes eu quero ler aqui... maravilhosas, a Simone. A Luísa trouxe também que como quando a gente está começando uma relação, a gente não conhece de fato a pessoa, por isso é importante sim um pacto antinupcial. Eu não sei, é perfeita higienização, dizendo então que está aprendendo muito nessa quarta-feira. Obrigada, Luísa e Fernanda. A Simone dizendo que prevenir é melhor do que remediar, com certeza. Adorei a participação da live, a Rê. A Luísa trazendo, então, que o melhor exemplo dos filhos de vocês é isso. Expondo o que sabe, fazer o melhor que pode dentro das condições que temos. Verdade. Uma mãe segura de si passa segurança aos seus filhos. A gente tenta, né? Ó, a Kelly dizendo que faz sentido. Parabéns. Bom, gurias, muito obrigada por esse feedback. Então, assim, conforme combinado, né, a gente colocou ali, então, o formulário para que vocês fossem respondendo. E, mediante as respostas, a gente ia criando, então, os papeizinhos aqui, bem do tempo do dinossauro, tá? Porque esses aplicativos de sorteio eu não sei fazer.
Então, eu botei aqui o papelzinho das que responderam. Infelizmente, foram muitas que chamaram, mas nem todas responderam. Então, o prêmio da Fê vocês não vão ganhar, mas o das outras vocês podem ganhar. Então, respondam lá quem não respondeu. E terão outros prêmios, né, Fê? Outros vezes. Teremos. Vamos, então, sortear. Eu vou pedir para a Fê pegar para eu não ser... O que a gente vai sortear primeiro? Isso aí que eu vou falar. Ó, Tá. aqui a Fernanda Ferreira, da Voxi. Vox, como é que fala, Fê? Depois me ajuda aí. Nos mandou essas duas caixinhas lindas, maravilhosas, que tem aqui R$100 em cada uma delas, para vocês tirarem lá na empresa. Quem for sorteado depois me chama, que eu passo o Instagram dela, da empresa. Essa empresa, rapidinho, assim, eu falei já nas stories, inclusive fui criticada porque eu estava com elas às 11 horas da noite, mas é uma empresa que busca exatamente isso que eu e a Fernanda estamos trazendo aqui, né? Que é essa liberdade de pensar, esse conforto para a vida, essa energia sendo investida em nós mesmos de uma forma mais leve, sem essa pressão, né? Cada uma do seu jeito, cada uma do seu estilo, sem estarmos escravas das expectativas dos outros. Como diz a palavra, outros, né? A gente tem que estar confortável dentro de nós mesmos. E é essa a proposta da Vox. Então, vamos lá sortear, então. O primeiro voucher de R$100 vai para... Tcharam! Luísa Saltiel. Ah, não! A sorte que não foi eu que sorteei. Tá aqui, ó. Vou abrir um por um depois para vocês não dizer que eu botei só Luísa aqui. Tá. Próximo. Então, deixa eu escrever aqui o voucher. Tá. Agora o segundo. A próxima, Rúbia K. Rúbia Capretti. Ó, meu Deus do céu, cadê a Rúbia? Ó, a Luísa já tá rindo aqui. Cadê a Rúbia? Aparece aí, Rúbia. Olha aí que presentão, hein? Ó, a Adri tá rindo, Adri. Vamos ver se o próximo é teu. Só as beach-tenistas aqui, ó. Tá, então tá aqui, ó. Para vocês verem. Pode trazer mais perto. Mais pertinho. Ficou bom aí, dá para ver? Aí, mostra na outra aqui. Aqui. Aí, fechou. Ó, ali, ó. As gurias já estão... Ó, Mi, vamos ver, vamos lá. Agora, a gente vai sortear 5... Ali, ó. A Rúbia tá parceira. Nunca ganho nada em sorteio. Tinha que ser essa panelinha justa. Nem a panelinha foi a que sorteio. Agora, a gente vai sortear... A Rúbia ali. Já te vi. Depois te dou o presente aí, ó. 50% de desconto do meu curso de inteligência emocional, que vai abrir no final do mês. E eu vou trazer mais informações depois, para a gente não tomar o tempo aqui agora. Mas vocês vão ouvir muito ainda falar desse tema nas próximas lives. E a ideia é que vocês possam, através desse grupo, desse momento de estudo, se conhecerem um pouco mais e se ferramentalizar internamente para ter uma vida mais saudável, não só para nós mesmas, mas principalmente para as nossas relações, tá? Então, espero que quem ganhar, né, esse presente faça um bom uso e entenda a importância disso para a sua vida, certo? Bora lá. Ó, a Luísa falando. Ai, gente, não vale, né, a minha irmã, mas ela já fez umas 3 vezes, eu acho, o curso. O curso de inteligência emocional é tudo, divisor de águas na minha vida. Cadê as minhas alunas aqui, ó? Digam aí que o curso é bom. Vai, Fê, tira mais um aí. Ó, a Degli já tá aí, ó. A Degli Sexta tá aí. Renata dos Santos Bach. 50%, né? Viu, Rê? Ó, parabéns, tu merece muito. Eu tô muito feliz de te ter como minha aluna. Olha aqui, Rê. Que legal. Cadê? Ó. Tá, vamos lá. Agora é o presente da Fê. E aí, Fê, o que tu vai dar? Conta para o pessoal aí. Tá. A pessoa tem direito a escolher entre... São 2 sorteios, tá? Mas ela pode escolher o que ela precisa em determinado momento da vida dela. Planejamento previdenciário, Eu quero. ou uma consulta familiar, que envolve planejamento sucessório. Então, vamos ver. Bruna Cardoso. Ó, cadê a Bruna? Não vi se a Bruna tá aí. Ó, e a Adri quer ser tua aluna também. Ó, Adri, tem outras lives aí. Vai dar certo.
Ó, Bruna. Então são duas, né? Eu já peguei a próxima. Isso. Ó, Bruna, então tu pode escolher aqui com a Fê. Eu quero, tá? Esse aí também. Cristiane Nunes Nobre. Ó, Cris Nobre. Só presente bom, né? Cris eu não conheço, mas ela é minha seguidora. Ela respondeu lá, bem bacana. Dicionário. Cadê a Cris? A Cris tá aí. E a Bruna. Vou ver se elas se pronunciam. Depois tu chama ela, né? A ideia era que estivesse. Ah, entendi. Colega, essas coisas ainda. Aí quem tá aqui não ganha, sabe? Aí a gente não sabe como que faz, gente. Como é que faz? Quem tá na live aí, fala pra nós. Ó, Kellen, gurias, vocês estão de parabéns, só presente bom. Obrigada, Kellen, querida. Preenche lá o formulário para tu estar no sorteio da próxima. Não vi teu nome lá. A Degli vindo. Ajuda aí, Degli. O que que a gente faz aqui agora? Cadê a Cris e a Bruna? Como é que tá o nosso tempo? Quem sabe a gente sorteia o outro. Mas daí tu vai dar 3 ou a gente vai... Cadê ela, gente? Por favor, apareça. Pois é, tem que se manifestar. Bom, gente, vamos fazer assim. Vamos exercitar nossa inteligência emocional. E vamos fazer uma combinação, então, agora aqui, ó. Vale para todas. Sorteia mais uma vez. Ai, gente. Então, vamos fazer o seguinte. A Cris e a Bruna, elas responderam direitinho lá o formulário, tá? E o combinado foi que estivessem ao vivo. Mas, aparece aqui quem estava? Não estava? Não. Não? Só quem tá Nós vamos fazer o seguinte. Como essa foi a primeira, vê se tu concorda comigo, até porque os presentes são teus. A gente vai manter, que nem tu falou, né? Ó, normalmente é para quem está na live. Ó, a Paola respondeu também, ó. Quanto mais mulheres felizes, será melhor nosso mundo. Exatamente. Concordo com vocês duas. Então tá, então vamos sortear. Sorteamos? Vamos Porque sortear. daí eu pensei... Já pro pessoal que tá na live. Pro pessoal que tá na Pois é. Escolhem um número, pede pro pessoal ir. Não. É das que estão aqui, que estão na live. E Tá, então Tá, lá vamos vai, ver. gente. vamos guardar aqui. Simone Leão. Vamos ver se a Simone tá aí, Simone. Pelo amor de Deus, Simone, entra aí. Vamos ver. Tá, escolhe o outro, então, vamos vendo. Gente. É que acabou... Sandra Mendonça. Sandra Mendonça. Tu tá aí, Sandra? Ó, Cléo tá aí. Acho que a Cléo respondeu, não me lembro. Acho que Tá. a Sandra não tá também. Não tá também? Nós aqui, Andressa. Não respondeu, guria? Vai lá responder o link. Tá, então vai mais uma. Vamos lá. Paola tá Gente. aqui, ela respondeu. O nome dela tá aí. Cássia Matos. Cadê a Cássia, mulher? Tu não tá aí, Cássia Maria? Eu vi ela na live, não vi? Ai, não acredito, a Cássia vai morrer. Bom. Ó, aqui, ó. A perfeita higienização falou uma coisa que eu também pensei, ó. Por algum motivo, elas não puderam estar. Acho justo ser para elas. Pois é. Tá. Eu fui cheio. Tem que chamar elas no Instagram. Tá. Então, já que... Então chama o nome daquelas lá, que são os primeiros. Tá, que chamam. então vamos fazer o seguinte. Dessa vez, gurias, por favor, nos ajudem, facilitem a vida, porque a gente quer ser justa com todo mundo, né? Porque daí, por exemplo, a Paola tá aqui nas coisinhas e tá na live, e aí acabou não ganhando, por exemplo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a Cris e a Bruna, eu vou entrar em contato com elas, dessa vez a gente vai manter, mas nas próximas, a de amanhã da Dani, a de sexta, a gente vai manter só para quem estiver online, tá? Combinado? Então, tá. Ó, agora a Mari aí também tá entrando, todas as próximas entrevistadas. Fê, quer dar um tchau para nossa galera aí? Gente, muito obrigada aí para quem passou, para quem ficou na live, para quem saiu e voltou. Foi um prazer muito grande conversar contigo. A gente aprende muito. Adorei e obrigada pelo presente. Ó, tá? gente, aqui o presente. Não, é a pelo nossa presente, que eu quero dizer assim, ó, de te convidar. não só isso, mas assim, de dizer que eu agi com inteligência emocional, sabe? Mas como que não? É porque quando a gente está dentro da situação, a gente acha que é aquilo que tinha que ser feito, tá? Mas isso foi uma inteligência emocional, agir dessa forma, né? Aí isso dá uma satisfação. Isso que eu queria te dizer. Que bom, que bom.
Muito Essa obrigada. mulher é maravilhosa, Ai, ai. gente, meu Deus. Não sei vocês, mas eu aprendi muito e fiquei muito feliz, principalmente pela confiança, né, que nem tu falou. Há muito tempo que a gente não se falava, e eu chamei ela e falei, tu tá top. Simples, tô dentro. Nem perguntou muito e tá aqui, Não. tô aqui, conheci o espaço lindo dela, uma energia maravilhosa, né, que não mudou nesses anos todos.